forma, expressar a nossa gratidão por todos que permaneceram, que escolheram participar, e espero que nós possamos contribuir bastante para o aprendizado dessa secretaria. Iria pedir para a Claudinha para já colocar os slides. Eu sou a Rusa, né? Para quem não me conhece, que a maioria me conhece, mas caso alguém não me conheça, eu sou a Rusa, sou secretária de evangelização para a Sinodal. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre as atribuições da secretaria e sobre os tipos de evangelismo e as ações que nós podemos fazer e onde podemos fazer, tá bom? Então, eu peço para a Claudinha, essa fofa, que nós convidamos para também nos ajudar aqui com alguns tipos de evangelismo, tá bom, queridas? Então, vamos soltar aí os nossos slides. Bom, então, como eu já falei, né, nós vamos falar de evangelização e falar um pouco da atribuição, tá joia, Claudinha, tá perfeito. Dentro das atribuições da Secretaria de Evangelização, a Nacional, através da sua secretária de evangelização, que é a nossa irmã Alessandra, elas propuseram desenvolver dentro das atribuições da secretaria, desenvolver um único projeto, que é a Grande Comissão. A Grande Comissão nada mais é do que Mulheres na Retaguarda. Mulheres na Retaguarda abrange a evangelização e missões, pois a Grande Comissão é a instrução dada por Jesus aos seus discípulos, né? A Secretaria de Evangelização e Missões tem as seguintes atribuições, né? Dentro do nosso guia, do GTSI, no seu artigo 26, ele diz assim, a Secretaria de Evangelização e Missões tem as seguintes atribuições: promover trabalhos de evangelização ao ar livre, em presídios, em hospitais e pontos, né? Pontos de pregações específicos. Então, nós temos aí ações ao ar livre, nos hospitais. Como nós podemos desenvolver um evangelismo no hospital, por exemplo? Nós temos desenvolvido, né, aqui em Guarulhos, através da capelania hospitalar. Nós, no dia da enfermagem, nós escrevemos cartinhas, enviamos para o profissional, esses profissionais recebem essas cartinhas e vê que em alguma igreja do nosso presbitério tem alguém orando, né, por eles. Então, um tipo de evangelismo que nós podemos fazer no hospital. A letra B, ele diz promover distribuição de Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, literaturas evangélicas. Então, nós fazemos isso toda vez que nós enviamos algo, né, para a capelania. Por exemplo, às vezes a Marli solicita o pedido de bis para distribuir no dia do enfermeiro, no dia da enfermagem. Juntamente com essa caixinha de bis, a gente manda uma literatura dentro e dessa forma nós estamos evangelizando aquele profissional, né, que talvez não conheça, talvez não é evangélico, e através daquela literatura ele vai saber que tem alguém orando, né, alguma igreja preocupada com o trabalho e que valoriza o trabalho desse profissional. Na sua letra C, ele diz promover curso de evangelismo pessoal e discipulado. Nós temos feito isso também, né? Nós convidamos aí algumas preciosas, né, para que pudesse dar os treinamentos através da plataforma, segundo os dias, né, que estamos vivendo, né? Haja visto o exemplo aí da própria Alessandra, nossa secretária de evangelização da Nacional, né? Trouxemos e ela fez um treinamento
né, conosco. Então, dessa forma, também nós podemos estar desenvolvendo o trabalho da evangelização. Na sua letra dele, diz divulgar os congressos, programas de evangelismo da IPB, através né, dos cartazes, dos links que nós colocamos nos sites, através do WhatsApp. Em seu parágrafo único, ele diz: compete à Secretaria de Evangelização e Missões incentivar a sócia para que cumpram a grande comissão, que é o projeto único que elas desenvolveram, né? Que deixada por Jesus, um projeto que foi deixado por Jesus, para que nós possamos cumprir a grande comissão, deixada a ele aos discípulos, né, a nós que somos discípulos dele. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, lá em Mateus 28:19. Ou seja, a tarefa de evangelizar nessa geração e fazer discípulos é nossa. A tarefa é minha e sua. E é lindo poder obedecer, né? O ídio, a ordem de Jesus. A grande comissão nos ensina a fazer discípulos. Onde? Em casa, no trabalho, enquanto viajamos, enquanto realizamos nossas tarefas diárias e em todo lugar. Mulheres na retaguarda tem a finalidade de ser apoio, de ser suporte, de ser intercessora para o avanço da obra missionária. Esse projeto visa fazer discípulos onde estamos e ser apoio àqueles que vão. Né? Não posso dizer que eu estou na retaguarda se eu não intercedo por aqueles que foram, né? Se eu não me aproximo desses que foram de forma na retaguarda, através das minhas orações, através do relógio de oração, às vezes eu posso não ir, mas eu posso contribuir através das minhas orações, né? Me achegar, né, perto desses missionários através da nossa disposição em estar orando. Então, o próximo slide, como que eu vou fazer isso, né? Buscando ideias. Como que eu vou buscar ideias? E onde eu posso buscar essas ideias, né? No nosso primeiro treinamento, a Miriam falou sobre a revista da SAF. Olha aí, um instrumento maravilhoso para eu buscar ideias. Esse mapa, essa riqueza que nós temos, ela nos ensina de várias formas, né? A Miriam falou dela, a Dailde falou da revista da SAF, né? A Sudonita falou da revista da SAF, na nossa secretaria estamos falando. Então, veja que instrumento maravilhoso para que nós possamos evangelizar. Nós temos o site da nossa SAF, né? É por isso que eu digo sempre, adoro ouvir que o lugar da mulher presbiteriana é na SAF, porque lá é um veículo onde nós podemos aprender muitas coisas e passar para a nossa sociedade, não é? Então, o site da SAF é rico em nos ensinar, principalmente como evangelizar, através da SAF em Revista. E a Rádio SAF, então? O nosso veículo mais novo de informação, não é? Nós ali aprendemos como evangelizar, onde evangelizar. É maravilhoso poder buscar, né, esses canais e saber que são canais genuínos, né, confiáveis, que nós podemos assinar embaixo, né, para passar para frente mesmo. Nós temos como compartilhar esses conteúdos evangelísticos, a APECOM, né, que é a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Ai, mas a APECOM está muito longe de nós. Não está, não. Está muito pertinho, como nós estamos pertinho da Nacional, da Sinodal, a Agência Presbiteriana de Evangelização está muito pertinho de nós. Nós podemos entrar em contato com essa agência e agendarmos um treinamento, e eles vêm e fazem um treinamento na nossa igreja, onde quer que você queira, né, apresentar. Então, às vezes eu não sei fazer, mas eu posso contatar alguém que faça.
E a APCOM é um canal onde eu posso agendar para dar um treinamento na minha igreja, na minha SAF, na minha sinodal, na minha federação. Nós temos a IPB-TV também, né? Os canais de televisão, onde nós vimos os nossos líderes falar e podemos copiar, podemos usar como exemplo de forma genuína. O próximo slide. Nós podemos evangelizar através de indicação de livros. Através de indicação de livros. Olha aí um monte de livro que nós podemos indicar para a nossa SAF. Sudonita acabou de dar em sua palestra e a gente já indicou um livro aí para, né, que é um canal muito interessante para aprender sobre a secretaria, né, executiva. Então, esses livros são livros muito bons para indicar como eu vou evangelizar, aprender a evangelizar, como, onde, né, de forma genuína, de forma interessante, de forma clara. Eu posso indicar filmes também para o evangelismo. Eu posso, mas como? Eu vou assistir um filme, eu vou, né, descobrir algo sobre evangelização no filme? Tem tantos filmes, né? Esses todos aqui são só alguns deles que eu posso convidar, né, na minha igreja, numa tarde, eu posso fazer uma sessão de pipocas, eu posso convidar um grupo para assistir um filme que fala sobre evangelismo. Tem tantos filmes bons e a gente aprende muito através deles, né? Eu digo isso porque aqui em casa mesmo, a gente coloca mesmo para a família e a gente descobre coisa muito interessante através dos filmes, né? Próximo slide. Dentro das atribuições lá e das indicações do que nós podemos promover, a Sudonita falou, não adianta a gente ficar só lendo o que diz, o que faz as atribuições, só ler na pasta, realmente. Nós devemos ler e aprender e colocar em prática aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso desenvolver dentro daquelas ações sugeridas, né, de cada pasta. Então, dentro da nossa pasta de evangelismo, dentro das ações sugeridas, nós desenvolvemos alguns trabalhos na nossa federação, na nossa SAF, na nossa igreja, podemos desenvolver trabalhos junto com a junta diaconal, junto com a mocidade, com a UCP. Nós temos aí atividades desenvolvidas dentro de hospital, por exemplo, o Varal Solidário. Nós podemos desenvolver evangelismo na rua, por exemplo, evangelismo no cemitério. Como eu vou fazer evangelismo no cemitério? Como? Nós tivemos uma ação dentro do cemitério, fizemos com a nossa igreja aqui, no dia de finados. Como eu vou pregar o evangelho no dia de finados, né? Então, eu vou para o cemitério com uma finalidade, por exemplo, essa ação aqui foi feita com a finalidade de distribuir águas, né, para aquelas pessoas, milhares de pessoas que vão ali visitar os seus túmulos, né? E aí nós levamos água para essas pessoas e junto com a garrafinha de água, nós distribuímos as literaturas com o endereço da igreja. E nós também formamos uma equipe ali para que essa equipe, você pode ver aí os pastores, os presbíteros junto conosco, aquelas pessoas que se encontravam desesperadas, aflitas, chorando pelo ente que não estava mais presente, se desesperava às vezes. E aí os pastores estavam ali para orar com esses queridos, né?
e convidar, né, numa oportunidade, se eles queriam, precisasse de uma oração, talvez, em casa também, agendar uma visita para que a gente pudesse estar indo orar com eles, ou seja, criando um elo para que, através, né, dessa distribuição de água no cemitério, nós pudéssemos alcançar essas vidas que iam ali visitar os seus entes queridos. Nós temos também as ações nas faculdades, né? Como que eu vou pregar o evangelho na faculdade? Como? Nós, então, através da nossa sinodal, nós fizemos aí o evangelismo na porta da ETEC, ali na Moca, com a distribuição no dia lá do vestibular, com a entrega de kit com água, biscoito, canetas, dentro desse kit, literaturas. Tinha gente que chegava ali desesperada para fazer a prova, desesperada, às vezes até chorando, e aí tinha uma equipe também que pegava, que orava com essas pessoas, com esses alunos, olha, eu estou aqui, vai lá, faça a sua prova, nós estamos orando por você aqui fora. Então, essas pessoas já entravam ali aliviados, e então é uma forma de também evangelizar os alunos, né? E eles perceberem que tem alguém, né? Que tem uma igreja que se importa com eles, exatamente naquele dia que eles estão aflitos, né? Eles poderem entrar e ficar tranquilos, porque sabe que lá fora tem alguém intercedendo por eles. Então, é muito interessante essa ação aí. Evangelismo no hospital é capaz de fazer? Sim, é capaz de fazer com a permissão, né, da diretoria do hospital. A gente tem feito isso, as irmãs têm ido, têm cantado hinos lindos, nós vimos a ação aqui em Guarulhos, nós vimos a ação através da igreja, onde a Karen, nossa irmã Karen participa. Então, elas vão ali levar alívio, levar serenidade a essas pessoas, né, nos leitos, e essas pessoas ouvem a música e, através disso, elas são evangelizadas, né, porque certamente o Espírito Santo, ele age, ele intercede, enquanto nós somos usados como instrumento, né, para desenvolver esses trabalhos no hospital. E na casa de crianças, evangelismo aqui, com crianças, podemos desenvolver no abrigo, né? Ir lá, levar literatura, levar algo que essas crianças precisam. O que uma criança precisa, né, no abrigo? Como um acordo com a diretoria dessas casas, a gente vê a necessidade do que se pode levar, e junto com isso a gente leva a literatura, né? E será distribuída para as crianças, e dessa forma são evangelizadas, através da nossa visita ali. Nós podemos também evangelizar através de um chá evangelístico. Numa tarde, por exemplo, nós podemos, eu quero fazer um chá e vou convidar as mulheres do bairro, né? E essa ação aqui nós fizemos com as mulheres do nosso bairro aqui, a nossa igreja fez, convidamos, distribuímos panfletos e convidamos elas para um chá da tarde na nossa igreja, né? E ali naquele chá elas ouviram a palestra, e foram embora dali né, tomaram o cafezinho gostoso e foram embora dali, sabendo que ali, né, naquela igreja que o clima era gostoso, né? Que as mulheres também dessa igreja se divertem, né? Se encontram, tomam um café gostoso e foram embora dali levando a sua literatura com o endereço daquela igreja, das programações. É muito maravilhoso fazer esse chá evangelístico com as mulheres do bairro. Nós podemos fazer evangelismo com crianças no cortiço também. Ai, que medo de fazer no cortiço, posso fazer? Podemos fazer no cortiço, porque Deus certamente nos move, né? Numa das atribuições lá fala que nós podemos fazer em qualquer lugar, no lar, lá fora, ao ar livre, em qualquer lugar, porque é o Espírito que nos disponibiliza para fazer, e certamente ele irá à frente de nós e os frutos serão colhidos. Nós podemos fazer evangelismo através da Bolsa Solidária. E como que eu faço isso? Né? Então, eu coloco numa bolsa o que aquelas mulheres
O que eu preciso de usar na minha bolsa? O que eu uso na minha bolsa como mulher? Eu preciso de ter. Quais são os itens essenciais que eu tenho, que eu devo ter na minha bolsa? Então, eu faço uma bolsa, pego uma bolsa minha que esteja em bom estado e que eu não quero mais usar, ou faço uma coleta, né? Peço para alguém, convoco um grupo da minha igreja para que faça essa ação, né? Pega lá a bolsa que a gente não quer usar mais, que esteja em bom estado, coloca os itens que você usaria dentro dessa bolsa e a literatura que não pode faltar, né? O folheto evangelístico. Coloque dentro dessa bolsa e vá para o seu trabalho. Não precisa nem você sair simplesmente para isso. Vá para o seu trabalho, vá para a sua reunião, vá para onde você for aquele dia e leve essa bolsa. Ali você vai encontrar uma pessoa e vai entregar essa bolsa, um morador de rua, né? Onde nós encontraremos um morador de rua? Hoje São Paulo está cheio, não é? Então, encontramos essa pessoa, nós entregamos essa bolsa e essa mulher vai encontrar lá dentro os itens que ela necessita e o principal, que é a literatura falando do evangelho. Mas você pode também fazer uma ação somente específica para isso, né? Você pode programar com a sua igreja, com a sua sociedade, com a sua federação, e fazer uma bolsa, né? E vai um grupo simplesmente para fazer. Nós temos aqui também a Paula, né? Fazendo lá esse evangelismo diretamente com a pessoa da rua. Nós podemos fazer o evangelismo através da parada evangelística, né? Olha que ação linda, onde podemos ir para a rua com cartazes, né? E na hora que fechar o sinal, a gente pode abrir a placa e mostrar para eles que nós estamos aqui por eles, né? Também falando de Jesus, com cartazes, né? Para que a autoestima dessas pessoas que estão perdidas, né? Para que eles possam conhecer o Evangelho através das nossas ações feitas na rua. Agora nós queremos passar para a nossa fofa, a Claudinha Sume, que ela vai falar mais um pouquinho sobre os tipos de evangelização, o que é. Eu gostaria de passar para ela e ela que faça a sua apresentação, Claudinha, e dê continuidade. Querida, a palavra é sua. Obrigada, Rosa. Deus abençoe o trabalho de vocês. Bom dia, queridas irmãs. Eu sou a Cláudia Sume. Muito tempo, fui quase 10 anos aí desse sínodo da Federação Centro-Norte da Igreja Betel. E agora estou aqui em Diadema, no ABC. Então, obrigada pelo convite. É um prazer de falar sobre evangelização. Às vezes a gente pensa, né? O que é evangelização? Eu não sou um evangelista, mas como a Rosa colocou, todos nós temos esse chamado, essa ordem de Jesus, né? Então aqui eu coloco o que é evangelização? É uma definição de dicionário. Então é o ato, o processo, o efeito de evangelizar, de difundir os ensinamentos do evangelho. Então, aqui nós estamos falando todas irmãs, crentes em Jesus Cristo, então todas nós conhecemos o Evangelho. É contar a outros as boas novas acerca do que Jesus fez para nos salvar. E quando eu falo nos salvar, irmã, muitas vezes a gente pensa que Jesus Cristo morreu lá na cruz, me salvou, eu me converti, agora acabou, agora a vida que segue, eu frequentando a igreja, tá ok. Não, eu acho que Jesus não fez só isso na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que eu quero compartilhar e eu quero que vocês também compartilhem de uma maneira fácil e eficiente com as pessoas. E apresentar o plano de salvação. Essa parte, irmãs, eu digo que é a parte, às vezes, que é muito difícil, porque eu falo, meu Deus, e agora? Eu tenho que decorar? Então, vamos lá, né?
Então, tem algumas facilidades para a gente decorar o plano de salvação. Então, alguns usam as mãos para a gente decorar. Então, na mão eu decoro. Então, Deus me ama, sou um pecador. Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus. Recebo o Senhor Jesus. Inclusive, eles usam muito a questão que é o dedo anelar, da aliança. E aqui estou salvo. Então, fica facinho da gente memorizar os 5 passos do plano de salvação. Outros ainda, aqui um pouquinho mais para cima, explica sobre nós, por causa do pecado, nós estamos separados de Deus, então veio Jesus Cristo e nos reconciliou com o Senhor Jesus, e agora nós temos uma nova vida. E tem o plano de salvação que a gente usa muito com as crianças da PEC, que é aquelas, o colorido, né? Alguns têm a fitinha colorida, o livro sem palavras, todo coloridinho também. São coisas que a gente pode utilizar para ajudar a nossa memorização e na hora de falar. Mas, quando eu vou evangelizar, desses diversos trabalhos que a Rosa falou, eu não vou chegar e falar, olha, oi, bom dia, vem aqui que eu vou falar para você o plano de salvação. Não, irmãos, não se preocupem, não é assim. Tem alguns outros passos que a gente pode utilizar. Então, vamos lá. Qual é o trabalho mais eficaz? A Rosa nos mostrou vários tipos de trabalho, né? Então, eu vou falar, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que fazer tudo isso, sou secretária de evangelização, então já vou montar minha agenda, parada evangelística, mais o que mesmo, Rosa? Chá evangelístico, vou já montar a agenda do ano, vai ser, todo final de semana vai ter uma programação. Não, irmãos, não. Não, irmãs. Primeiro nós temos que orar e ver o que cabe à nossa realidade ali naquele momento da nossa igreja. Neste momento, não vamos fazer chá evangelístico, nós não podemos fazer reuniões de aglomeração, mas às vezes podemos fazer os trabalhos na rua. Mas tem uma outra maneira também muito eficiente que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, primeiro de tudo, a oração. Faça perguntas para você mesmo, para a sua SAF, que provoque a autorreflexão, o que vamos fazer nesse momento. Eu tenho certeza que o ano passado, quando começou fevereiro, a SAF estava com a agenda montada, trabalho evangelístico, estava tudo certinho. Quando foi em março, tivemos que rasgar a nossa agenda e falar, e agora? O que será do evangelismo? Então, ore, Deus vai mostrar, Deus vai dar estratégias. Prepare-se como? Lendo a Bíblia, lendo bons livros. A Rosa também já mostrou várias indicações de livros sobre evangelização. Ore, Deus vai dar estratégia naquele momento, né? E buscar estratégia, buscar ideias na SAF Revista. Vocês já viram aí que ideia é o que não falta, né? Então, e Deus com certeza vai colocar aquele que será naquele momento o mais eficiente, o mais eficaz, aqueles também que eu consiga reunir a minha SAF, pedir ajuda dos jovens, dos adolescentes, da UPH, do conselho, tudo junto, que vocês viram que em vários trabalhos, aquele do cemitério não foi só a SAF, foi o conselho, foi junto, né? Então, o trabalho do evangelismo lá na porta da faculdade, no dia do vestibular, então foi junto, o PH foi junto, a UMP. Então, assim, a gente sempre no evangelismo assim, em trabalhos maiores, sempre unindo forças. Então, no preparo, leia sempre a palavra de Deus. Seria ótimo se todos lessem pelo menos uma vez a Bíblia toda, porque trabalho evangelístico, às vezes aparecem pessoas que conhecem a Bíblia, não são crentes, mas eles conhecem a Bíblia, então às vezes vêm perguntar, alguns vêm nos confrontar mesmo, mas alguns vêm tirar dúvidas, então a gente precisa ter esse conhecimento. Decorar versículos bíblicos, irmãos, vamos voltar a essa prática de antigamente. Hoje, às vezes, a gente, no smartphone eu já vejo lá, eu já procuro o versículo bíblico.
Não, vamos procurar decorar, porque a palavra de Deus diz: o Senhor, o Espírito Santo, trará à nossa memória a palavra de Deus que deve ser falada na hora certa, no momento certo. Pode ser também que o versículo que você decorou, achando que você ia utilizar naquele dia, não seja nada adequado naquele momento. Mas se você tiver outros versículos já memorizados, com certeza o Espírito Santo vai trazer. Agora, se você não tiver versículos memorizados, como que a gente vai lembrar daquilo que a gente não conhece? Fica difícil, né? Então, decore versículos, se adeque às situações. Se eu for fazer um trabalho como morador de rua, irmãs, não dá para ir de salto, não dá para ir de vestidos, não dá para ir, às vezes, de saia. Então, se adeque às situações. Se eu vou fazer visita para uma pessoa doente, eu não posso passar perfume com um cheiro forte. Então, preste bem atenção no trabalho que eu vou fazer. Se eu vou fazer um evangelismo de rua, vá de tênis, sapatos confortáveis, né? Para você também não sofrer. Então, não agrida com a palavra, isso também a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente fala, irmãs, olha, eu estou hoje aqui nesse treinamento, vim falar com as irmãs, e a ordem de Jesus é ir de fazer discípulos. Irmãs, presta bem atenção. Não, irmãos, não, a palavra de Deus a gente tem que falar com amor, com delicadeza, com sabedoria. Nós já aprendemos isso, né, nas palestras anteriores. Sudonita também comentou. Então, é tudo com amor, com prudência, com delicadeza. Jesus mesmo, ele tinha os momentos de falar com delicadeza, ele tinha o momento de ficar calado, ele tinha os momentos de falar duro. Então, nós também, né, somos discípulos de Jesus. E lembrando que a palavra de Deus é sempre viva e eficaz. É a palavra de Deus que vai falar aos corações. Então, a oração antes, para buscar um direcionamento para o encontro, para a visita, para o trabalho, a oração durante, com a pessoa que está sendo evangelizada, com o trabalho. Eu acho muito ótimo quando a gente faz esses trabalhos evangelísticos maiores, que tem um grupo que está lá na igreja orando pela equipe, isso é muito importante, está sustentando com oração. Amo as irmãzinhas que falam, minha irmã, eu não posso ir nesse trabalho, mas eu vou estar orando na sua casa, eu vou estar orando lá da minha casa, então a oração é muito importante. E depois, ore pelo trabalho, ore por aquelas pessoas que foram evangelizadas. Mas aquele dia a gente foi, só entregou um folheto para aquele menininho, mas ore por ele depois também. O que vai fazer o efeito não é a sua entrega, não é você, é a palavra de Deus que foi entregue, e ele pode ler depois e vai dar frutos. Então, o que fazer e o que dizer? Toda vez, sempre peça autorização. Se eu vou entregar um folheto, eu não vou simplesmente entregar um papel. Eu vou dizer, eu posso te entregar esse folheto? Se eu vou orar, mesmo que for, por exemplo, é uma visita, eu fui na visita do meu vizinho aqui. Ele sabe que eu sou evangélica, ele sabe que eu fui fazer aquela visita para a oração. Mas antes de orar, eu vou pedir. Nós podemos orar junto? Então, sempre peça autorização. Vou deixar uma literatura? Pergunte, você aceita essa literatura? Vou ler a palavra de Deus? Eu posso ler esse versículo bíblico? Nem que ele esteja vendo lá, nem que a visita foi para aquilo, mas você sempre pergunte. Se não tiver o que dizer, irmãs, nós estamos passando por momentos muito difíceis, e às vezes também visitas evangelísticas são difíceis. Por exemplo, às vezes vamos fazer visita para uma pessoa que não é crente, está passando por um tratamento terminal de câncer. Quando nós chegamos lá, a gente vai empolgada, achando que vai encontrar uma coisa. Chega lá, a gente encontra algo impactante. E eu não tenho o que dizer, porque naquele dia também a pessoa está num momento difícil. Então, não diga nada, né? E fala, irmã, eu estou aqui, eu vim, estou aqui do seu lado.
Vamos, se você não tiver nada para dizer, vamos orar, pedir a Deus, né, para nos dar essa clareza. Seja claro com as palavras, né? Use sempre palavras simples, né? Não fale, evite o evangeliquez, evite falar coisas, por exemplo, Deus está no controle, ou irmã, irmã é para mim, é para você, nós somos irmãs. Uma pessoa que não é crente, que não tem costume de ir na igreja, ela estranha você chamar a pessoa de irmã. Então, chame a pessoa pelo nome, sempre com muito respeito. Então, procure evitar, principalmente, irmãs, eu, pelo menos, eu não gosto, tipo, chama varão, ô varão, ô varão. Gente, isso na minha cabeça às vezes dá a ideia de vara, sabe? Então, evite esses tipos de palavra. Quando for falar da Bíblia, fale Bíblia, porque muitas vezes a gente fala, eu vou ler aqui uma porção da palavra. Quem não é crente não sabe o que é a palavra. Eles conhecem a Bíblia, o livro. Então, fale, eu vou ler aqui um versículo, eu vou ler uma frase. Então, use palavras simples, tome cuidado, porque às vezes as pessoas realmente não conhecem e às vezes elas se assustam. Então, e tome cuidado também com a sua postura. Como você está, como você olha para a pessoa. Muitas vezes eu chego na casa, a casa está uma bagunça, e às vezes eu fico olhando para aquela bagunça da casa. Às vezes a gente tem aquele senso de organização, né? Temos o nosso toque de organização e a gente chega na casa, está bagunçada. Tome cuidado, irmãos, porque tudo isso está sendo um testemunho para aquela pessoa. Então, se você chega na casa, a casa está bagunçada e você fica olhando aquela bagunça, ou você fica dando aqueles olhares para a pessoa que foi junto com você fazer aquele, ou às vezes se está um cheiro, irmãos. Então, tomem cuidado. Eu tenho, por isso que às vezes eu tenho dificuldade de fazer trabalho com morador de rua por causa do cheiro. Eu sou muito sensível ao cheiro. Então, eu tenho que, quando eu vou, eu tenho que me policiar demais, porque às vezes no meu semblante já está dizendo, esse cheiro está horrível. Mas a gente está lá para servir o Senhor Jesus. Então, vamos nos policiar. E, às vezes, ouvir com atenção, demonstrar interesse, sem interromper. Então, a irmã, nós estamos indo, às vezes, fazer a visita para uma irmã que está doente, e naquele dia ela quer falar. Ela quer falar e a gente também quer falar. Nós mulheres também queremos falar, mas às vezes a gente tem que ouvir. Às vezes ela quer falar da família e começa a falar mal da família e que o fulano não faz isso, o fulano não faz aquilo, o fulano não faz. Irmãs, mesmo que a gente queira falar, mesmo que a gente queira opinar, às vezes a gente tem que entender que ela quer desabafar. Então a gente tem que ouvir só, sem interromper. Às vezes a gente não vai resolver. Então, e a gente não tem, às vezes, condições de resolver, mas só de ter ouvido ela desabafar, porque ela não tinha ninguém para desabafar, porque todo mundo que ia lá interrompia, ou às vezes a família discutia. Então, a gente está dando essa atenção para essas pessoas, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão muito carentes. Às vezes, até nós, né? Tem dia que a gente quer, eu precisava de alguém só para me ouvir. Então, muitas vezes as pessoas também estão assim. Às vezes, até no ponto de ônibus, às vezes você está lá sentado, esperando o ônibus, vem alguém, começa a falar várias coisas para você, e você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando? Mas ela está desabafando com você. Então, vamos ter essa percepção, né? E acolher com amor, às vezes ouvindo, silenciando e estando junto. Às vezes você fala, essa pessoa chegou aqui, eu estava sentada, essa pessoa chegou aqui, começou a falar. Se você sai de perto, não, irmãos, deixa ela falar, senta lá, ouve. Só de você estar junto em silêncio, ouvindo essa pessoa, você vai estar evangelizando. Então,
vamos acolher, isso é um acolhimento com amor. Então, agora nós estamos passando por este momento tão difícil que é a pandemia, temos pessoas enfermas, de Covid, temos as outras pessoas enfermas de outros problemas, né? E temos as famílias enlutadas. Então, como que a gente poderia lidar com evangelizar essas pessoas, né? Então, nunca pergunte sobre a doença ou pela causa da morte. Deixa a pessoa falar. No tempo certo ela vai falar. Às vezes ela já fala. Nossa, morreu de Covid. Ah, morreu de câncer. Ah, foi acidente. Mas não pergunte, porque às vezes a pessoa não quer falar. Ela não quer falar sobre a morte, porque foi. Ela não quer falar sobre a doença, principalmente nos casos de câncer. Todo mundo já está falando, todo mundo já está perguntando. Então, não pergunte. Você vai ser mais uma pessoa que ela vai falar: meu Deus do céu, pronto, agora vou contar. Eu fui fazer uma vez uma visita para um moço, ele sofreu um acidente de moto. Ele estava todo quebrado, ele quebrou o braço, quebrou a perna. E aí eu cheguei lá e eu vi que ele estava todo quebrado. Aí ele fez assim, eu perguntei: nós podemos conversar? Ele falou assim: desde que você não me pergunte o que aconteceu, porque eu já não aguento mais falar o que aconteceu. Já falei, já gravei no celular para mandar mensagem gravada, porque eu não aguento mais falar. Então, e aí naquele momento ele queria conversar, mas ele não queria ficar falando sobre a doença dele, né? Converse sobre assuntos que tragam alegria, boas recordações, principalmente quando agora a gente está tratando com famílias enlutadas. Então, a pessoa ela está sentindo saudades da pessoa. Então, vamos lembrar com alegria de momentos que já passaram, momentos alegres que nós passamos, sempre com gratidão a Deus pelos momentos que passaram. Isso vai trazer esperança, vai alegrar o coração da pessoa. Aplique sempre a palavra de Deus no assunto da conversa, deixando o conforto e a esperança. Irmãs, vocês podem ficar 2 horas conversando com a pessoa. Você pode dar vários conselhos excelentes para a pessoa. Você pode falar: irmã, olha, eu acho isso, seria tão bom. Ah, eu acho que seria ótimo a irmã ir lá na igreja. Meu pastor é tão bom. Ele tem, olha, a palavra de Deus, a pregação lá é excelente. Os irmãos da minha igreja. Irmãs, isso tudo ela não vai lembrar. Você vai embora, ela não vai lembrar. Agora, uma coisa que ela vai lembrar é do versículo pequenininho que você leu para ela. É isso que vai cair no coração dela, é isso que o Espírito Santo vai usar para transformar o coração dessa pessoa, para trazer consolo e esperança. Porque, como eu disse lá na frente, como está escrito na Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz, não o nosso achismo. Então, também não use frases prontas, irmãs, essa é a mais terrível. O Deus é soberano, gente, e o Deus é soberano, às vezes se aplica para nós que somos crentes. Mas nós que somos crentes, mesmo crentes, às vezes a gente, no momento de dificuldade, a gente sabe que Deus é soberano, mas a gente não consegue entender. Quando tem o falecimento de alguém tão querido, eu sei que Deus é soberano, mas naquele momento eu não consigo entender essa soberania. Então, não use essas frases prontas. Quando não tem o que dizer, não diga nada. Diga: irmã, eu estou aqui com você. Nós vamos passar esse momento juntos e vamos orar. Então, às vezes, o silêncio vai falar muito mais alto, porque, irmãos, às vezes a gente não tem mesmo o que dizer. Eu estou atendendo famílias que estão com o seu querido internado na UTI de Covid, e a gente está fazendo atendimento online. E tem momentos que o familiar me liga e fala: olha, ele faleceu. E eu não falo nada, porque eu não tenho o que dizer. Eu falo: eu vou orar por vocês. Eu ligo para a pessoa e oro, porque eu não tenho o que dizer para essa pessoa.
Se eu disser que Deus é soberano, eu sei que Deus é soberano, mas a tristeza dele naquele momento é muito maior. Nós estamos passando um momento de pandemia. Então, o cuidador, quando vamos lá falar com o cuidador de uma pessoa doente, então ofereça auxílio para ir pagar uma conta, às vezes também para pagar a conta, na crise financeira que estamos, né? Às vezes para pagar a conta, mas ou para ir pagar, porque às vezes a pessoa que está cuidando, ela não tem tempo de ir ao banco pagar uma conta. Então, ofereça seu serviço, fazer compras, às vezes naquele momento ela também não consegue, porque ela tem que estar lá o tempo inteiro cuidando daquela pessoa. Então, são coisas tão pequenas que a gente pode fazer para auxiliar essa pessoa, né? Então, incentive o descanso do paciente e do cuidador. Queridas, quando a gente vai fazer visita para pacientes, para doentes, se a pessoa disser, olha, hoje, agora ele está dormindo, não posso receber a visita. Irmãs, não vá, porque o descanso faz parte do tratamento. No caso da Covid, agora, o pós-Covid faz parte do tratamento o descanso, porque o pulmão está se recuperando, o corpo está se recuperando dessa doença. E para alguns a recuperação é rápida, para outros é muito demorada. Então, o descansar faz parte desse processo todo. E o cuidador precisa de descanso. Às vezes ele ficou a noite toda acordado porque o paciente não estava bem. Ou às vezes porque ela realmente não estava bem, não conseguiu dormir. Então ela vai aproveitar para dormir de dia. E era bem o horário que você queria fazer a visita. Então, deixa para uma próxima vez, né? Ou sugira o rodízio no cuidado. Olha, querida, hoje você quer descansar? Então, pode dormir, eu vou aí, mas eu vou ficar cuidando do paciente para você. E você vai descansar tranquila. Isso também ajuda demais. E ore pela família, para que todos entendam esse momento. Quando nós temos pacientes enfermos, principalmente no caso do câncer, às vezes sempre é uma pessoa só que fica lá o tempo inteiro cuidando, né? E às vezes ela fica cansada e não tem com quem trocar, não tem ninguém para vir. Então, ofereça. Às vezes geralmente acontece, né? Nós temos 8 irmãos, mas só eu que estou cuidando dele. Então, ore para que todos entendam esse momento, para que a família se reúna, para que a família ajude nas diversas áreas daquele momento. Então, evangelizando sempre, aproveite todas as oportunidades, inclusive maus momentos, que é o momento que nós estamos passando. Aproveite para evangelizar. Às vezes, aproveite para evangelizar. Eu já vi, eu acho que eu não consigo, eu preciso treinar um pouco mais, mas eu já vi irmãos evangelizando o ladrão que roubou. Gente, assim, é o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Então, não perca a oportunidade, não olhe as circunstâncias e as situações somente pelos momentos ruins, mas olhe pelo olhar de Deus e aproveite para falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque é somente Jesus quem vai transformar os nossos corações, que vai transformar a vida dessas pessoas, né? Sempre utilize a palavra de Deus, que é viva e eficaz, então sempre temos que memorizar. Descanse em Deus. Lembre-se que você é instrumento. Saiba que tudo que você disse ou fez foi exatamente aquilo que Deus permitiu. Então, eu fui fazer uma visita, eu cheguei lá, o paciente não estava bem, estava com sono, só queria dormir, o familiar também não queria muito me atender, então eu cheguei lá, só deixei um livretinho e vim embora. Irmãos, Deus está no controle. Aquele momento e aquela hora era o que Deus queria que você fizesse. Então, isso que nós temos que crer, né? Que
ele prepara todas as coisas. Ou às vezes você leu, você não levou nada, você não tinha nada, você só foi lá para entregar um almoço para a pessoa, porque você sabia que aquele dia ele estava precisando, eu só ia lá deixar a marmita e eu queria ir embora porque tinha outros compromissos. E de repente eu tive que ficar lá, conversar, nós oramos juntos. Então, Deus continua sendo soberano e você é instrumento nas mãos do Senhor. Então, lembre-se que você também não é o Espírito Santo. Quem converte as pessoas é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Você não domina o tempo. Então, às vezes a gente fala, não tenho tempo. Não, quem domina o tempo é o Senhor Jesus também. E você é um instrumento nas mãos de Deus. Ele te usa, ele te guarda, ele sabe de todos os atos, né? E às vezes, irmãos, uma coisa que nós temos que ter que sempre na nossa mente, no nosso coração, né? Que os nossos atos não podem ser somente ação social. Tudo tem que ser voltado e demonstrado que estamos lá, não por nós, não porque nós somos bons e não porque a gente tem que fazer essa ação, porque a SAF já tinha agendado, como foi falado. Nós estamos lá porque Jesus nos amou e esse amor transborda em nós. E nós temos compaixão dessas pessoas. Da mesma forma que Jesus transforma a minha vida hoje, a cada dia, em santidade, então eu quero que esse mesmo Jesus transforme a vida daquela pessoa em santidade, em amor a cada dia. Porque às vezes ela está precisando da cesta básica, mas o que vai mudar a vida dela não é a cesta básica. O que vai mudar a vida dela é o Senhor Jesus, que vai transformar e vai suprir as coisas e ela vai conseguir ver as circunstâncias da vida dela com um outro olhar. Então, eu li essa frase e achei muito interessante. Quero dizer que estou aqui, primeiro, por determinação de Deus, segundo, guardada por Ele, terceiro, sendo treinada por Ele, e o quarto, para tempo dele. Essa é uma frase de Charles Swindoll, e que Deus abençoe a vida das irmãs, que Deus abençoe essa sinodal, que vocês continuem sendo sempre instrumentos nas mãos de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade.